E aí, consagradas e consagrados? Sejam muito bem-vindos a mais um Xenoncast. O seu papo do Ozone. Do Ozone, tava com saudade do Xenoncast, saudade da Fórmula 1 também. Eles têm que ter um pouquinho de férias, né, de folga, então. Não, mas se eles ficam de férias, a gente fica sem assunto, aí vocês ficam com saudade da gente. Ah, mas teve alguns assuntos aí, né, por exemplo, a dupla da Cadillac, né, Bottas e Pérez, dá pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Teve mais um pouco de burburinho aí de Verstappen na Mercedes. O Toto lá falando asneira, né? Mas enfim, essa corrida, eu tava esperando assim, uma corrida chata, modorrenta, daquela assim pra dormir, só a largada que é legal. É uma corrida que eu acho que não prometeu nada, entregou tudo. Entregou tudo mesmo. Entregou tudo porque foi uma corrida que teve muitas movimentações, teve bandeira amarela, dá-lhe bandeirada amarela ali nessa corrida. E já vamos começar da largada, né? Sim, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Quem que largou é organizado. Bem? Quem que largou bem? Quem que largou bem no estilo Sérgio Maurício? Larga bem, Max Verstappen. Não, é no estilo Sérgio Maurício. Qual que é o Sérgio Maurício? Larga bem, perde 4 posições. Ah, no estilo Sérgio Maurício? Aham. Infelizmente foi o nosso Bortoleto, né? Bortoleto... ele falou que teve um problema com o motor depois, né, que passou a corrida. A gente tá gravando esse podcast logo em seguida, depois da corrida. Então, ele deu uma entrevista falando que foi um probleminha no motor. Eu acho que ele largou, foi de segunda. Ele colocou a segunda marcha dele, errou a marcha e largou Deu de uma segunda. Deu uma patinada na embreagem, deu aquela engasgada. Mas, infelizmente, já aconteceu outra vez isso. E acontece, é do jogo. É normal. E, infelizmente, foi com o Bortoleto. Acho que se fosse com outro piloto, a gente não tava sofrendo tanto. Claro. Mas ao contrário do Bortoleto, que perdeu posições, teve piloto também que ganhou posições, né? Principalmente o Verstappen. Foi, e quem ganhou mais posição na largada foi o Alexander Albon. Sim. Bortoleto perdeu 5, Albon avançou 5 posições. Então isso é bom para Williams também, o Albon que não vinha aí numa colocação muito boa e acabou pontuando hoje. Justamente, e o Verstappen largou bem, né? A Red Bull foi uma estratégia de pneu macio. E pneu macio novo, inclusive. Pneu macio novo, conseguiu dar o bote pra cima do Norris. Escorregou e deu uma salvada linda, né? Ali ele acabou indo pra areia, né? Porque tem muita areia na parte fora do traçado nessa pista, porque ela fica na praia, literalmente. Então ele deu uma escorregada, achei que não foi, mas conseguiu segurar, conseguiu manter a posição em cima do Norris. E assim, foi uma ótima largada do Verstappen. E mais uma largada que o Norris decepciona, né? Perde posição na primeira curva, infelizmente isso acontece. Geralmente pro Verstappen. Geralmente pro Verstappen, nossa, mas é porque eles estão sempre ali perto, né? Esse cara deve ter alguma coisa contra mim, deve ser pessoal, só pode. E Max Verstappen, que eu acho que ele foi com a intenção ali de assumir a ponta, mas outro piloto que largou super bem foi Oscar Piastri, né? Pra mim, um grande piloto dessa corrida, né? Dominante de ponta a ponta. Largou super bem, conseguiu defender a posição. Eu acho que mesmo se o Verstappen não tivesse tido aquela escorregada, ele não teria passado o Oscar Piastri, que largou muito bem. Não, ele não passaria o Piastri de jeito nenhum, assim. Não, até porque macio ali. É porque a largada ali também, a reta é muito curta até a primeira curva. Então não passaria de jeito nenhum. Ele conseguiu passar o Norris pelo menos, né? Não daria tempo. Não daria tempo e depois com o ritmo de corrida da McLaren que é superior, a pista que é muito travada, ele não passaria nunca, né? E tanto foi uma estratégia arriscada. Sim. E inclusive com esse domínio, essa dominância da McLaren, esse ritmo de corrida excelente, ele passou Max Verstappen de novo ali. Não anotei qual foi a curva, mas Foi na primeira curva. Na primeira curva. Não, que o Norris depois pegou a posição do Verstappen. Então, foi na primeira curva. Foi logo né? na primeira curva por fora. Pegou foi bem de facinho, novo ali, bem passou. babinha. Então, assim, não tem como. As McLaren estão voando, tá a um nível muito superior. Até postei um vídeo falando que a corrida agora são 2 foguetes contra 18 carros. E realmente é o que está acontecendo. McLaren, nos construtores, já está com mais de 600 pontos. Exatamente. Tá lembrando muito a época da Mercedes ali, 2014. De 14 a 16, era muita era só dobradinha, né, da Mercedes, só dava basicamente. Hamilton e Bottas? Não, era Hamilton e Rosberg. Rosberg ainda, né? Nessa época eu não assisti. Era só Hamilton e Rosberg, então... Só que era uma rivalidade mais gostosa de se assistir. Existia uma rivalidade de fato, né? Entre os dois ali, Entre os dois, era uma rivalidade, era uma luta entre eles. Agora, entre o Piastri e o Norris, é uma coisa meio modorrenta, sabe? Parece que eles têm medo
de disputar na pista, parece que eles têm medo de sair da linha, fazer qualquer coisa errada e tomar um puxão de orelha do Zac Brown, sabe? Parece, sabe, duas crianças com medo de brincar. São crianças comportadas. Crianças comportadas, mas o que eu quero ver é dois psicopatas se batendo na pista e disputando um título que provavelmente vai ser assim, a maior chance que eles estão tendo de disputar um título, né? Porque ano que vem é tudo novo, não se sabe nada. Então, assim, uma chance dessas você não desperdiça. Então, eu esperava que eles já estivessem assim no modo Verstappen versus Hamilton 2021. Nossa. Né? Ou pelo menos Rosberg e Hamilton. Mas enfim, né? É isso aí. Os dois estão numa liga própria. Sim, e eu também esperava isso. Você acha que é por isso que talvez esse campeonato esteja meio frio nessa disputa? Porque não é porque a McLaren, já comentei isso no meu Instagram, teve gente, mas é porque você torce para piloto X, mas não é, porque realmente não tem aquela disputa assim dos dois, aquela briga bonita de ver. Né? Exatamente, ainda não teve um toque assim, não teve um chega pra lá contundente, sabe? É uma disputa de primeira curva que eu achava que seria agora, uma disputa de primeira curva onde Piastri ou Norris dá uma espalhada e o outro vai pra grama e perde várias posições, por exemplo. Ainda não teve isso, ainda não teve um bate-boca. E eu ainda esperava isso mais até do Norris, porque ele tá em segundo, né? Então eu acho que ele que tinha que chegar ali com mais sangue nos olhos e pra cima mesmo. Agora ele vai ter que ir pra cima de fato, porque a desvantagem em pontuação tá grande. Claro que não acabou, né? Tem muita prova pro final do ano. Só que aquele problema é um campeonato de 2 carros. Então, no final de semana, geralmente você vai tirar só 7 pontos do seu maior rival. Só 7 pontos, e são 34. E não dá pra errar mais. Eu não sei, vamos lá. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre as pontuações, porque infelizmente Norris não pontuou hoje. Exatamente. Então isso já ficou mais difícil ainda pra ele. Então depois dessa passão de passe e repassa aí do Norris e Verstappen, o que aconteceu, Xanão? Aconteceu? Eu não lembro. Depois Leclerc passou Russell e Hadjar se manteve na 4ª posição. Inclusive, a gente vai falar do Hadjar mais ainda no decorrer desse podcast, porque eu acho que pra mim, ele fez a melhor corrida da carreira dele, com certeza, até hoje. O momento, sim. Até o momento. E brilhou demais, segurando a 4ª posição. Russell, ele tentou, né? Teve uma hora que chegou muito perto e ele conseguiu segurar. Então, e também vale lembrar que o Hadjar também saiu com aquela mesma estratégia da Red Bull de largar de pneu macio. Não. Não largou? Foi o Tsunoda. Eu tô parecendo o Sérgio Maurício. Foi só o Tsunoda, então, mas depois ele colocou o pneu macio também. E aí ficou aquela coisa, mas na volta 21 começou a chover, começou a dar uns pinguinhos de chuva ali, a gente pensou que caiu dilúvio, mas não foi uma chuva pra poder trocar de pneu, até porque Fórmula 1 hoje em dia, eles não usam pneu de chuva, tá lá só pra falar que tem, porque quando começa a chover forte, infelizmente a corrida para, né? Foi aquela garoa ali de litoral de São Paulo, né? Aquela garoazinha que não molha, mas dá uma gripe, que não tá acostumada. A famosa chuva de molhar bobo. Chuva de molhar bobo. Não sei como que é, mas aqui em Goiás a gente fala chuva de molhar bobo. Os tempos de volta até aumentaram um tiquinho nesse momento aí. No entanto, a chuva não caiu de fato e todo mundo fez o seu pit stop ali, começou a janela correta de pit stop mesmo, né? Com, se não me engano, o Hamilton, né? O Leclerc, na verdade, Nossa, gente, a Ferrari... Começando. Eu vou até te falar uma coisa, se você tiver um amigo ferrarista, você que tá assistindo, esse final de semana, essa semana, não pergunta pra ele se ele tá bem, pergunta se ele precisa de um abraço, pergunta se ele precisa de um café, quer sair pra jantar... Ainda bem que eu te avisei, né? Ainda bem. Pra não torcer para a Ferrari. Porque foi na volta 21, foi o Leclerc sair pro pit stop pra trocar o pneu. O que aconteceu, Xanão? O Hamilton bateu. Aí todo mundo foi trocar de pneu. Deu bandeira amarela. E o Hamilton depois até teve o pessoal que tava lá narrando, na Band falou que era porque achou que ele tinha passado num pouco de água lá por causa da chuva, um pouquinho da pista molhada, mas não. Depois ele deu a entrevista, falou que foi erro dele mesmo, ele assumiu o erro dele. Hamilton que tá totalmente sem brilho, errei, é isso aí, é Ferrari. É incrível, né? Como a Ferrari faz isso com os pilotos. A situação, acontece mesmo, é assim. Começa mil amores e depois no final do ano...
Tá lá, parece um relacionamento tóxico. Parece Triste. um relacionamento tóxico. E aí, então, todos trocaram de pneu depois. Todo mundo de pneu duro, os que trocaram de pneu. Só Verstappen que colocou o pneu macio nesse momento. Pneu médio, né? Macio não, pneu médio. E aí o safety car saiu, depois o safety car de novo, porque ainda ficou alguns pedacinhos do carro do Hamilton lá. Muitas das bandeiras amarelas nessa corrida foram para poder pegar pedacinhos de carros que ficaram ali durante alguns toques, né? Sim. E as batidas. Teve o toque do Sainz e do Lawson. Isso. O que você achou disso? Porque aconteceu e teve a punição. A punição foi 10 segundos para o Sainz. Eu não assisti depois da corrida, não consegui ver o vídeo ali explicando por que a FIA puniu o Sainz, porque pra mim quem merecia punição era o Lawson. Pelo que eu vi lá, assim, eu não puniria ninguém, pra ser bem sincero. Por quê? Porque pelo que eu vi ali, o Lawson, ele foi tirando o espaço do Sainz, né, deixando ele mais pro lado sujo, mais pro lado de fora, só que aí o Lawson acabou escorregando um tiquinho. Nessa escorregada, aí teve o toque, né? Eu vi tendo o toque da roda traseira do Lawson, que furou com a parte dianteira do Sainz, quebrou a roda quebrou a asa dianteira, furou o pneu dianteiro, mas o Sainz acabou sendo punido. Provavelmente foi por causa das regras de disputa de posição da FIA, com relação a quem estava no apex. Quem estava no apex da curva, que no caso, quem era o apex, não estava no apex ali à frente no apex, era o Lawson. No entanto, o Lawson, ele deu uma escorregadinha, né? Eu não puniria ninguém ali, foi situação de corrida, sabe? Eu não sei. É complicado, porque parece que agora a FIA pune por tudo, então acaba que fica um pouco sem graça, né? Eu acho que a situação vai tipo o filho mais velho quando apanha porque o filho mais novo fez arte. Eu acho que foi tipo essa punição aí que o Sainz levou. Tipo, não, eu vou punir aqui para ele aprender a não fazer mais isso, para aprender que isso aqui, qualquer coisinha que acontecer aqui, isso não pode acontecer. Então vamos dar 10 segundos para ele aqui. Porque eu acho que realmente, eu concordo com você, ninguém merecia ter sido punido. Mas aí puniram o filho mais velho para o mais novo aprender e ninguém fazer mais isso. Só que aí, o que acontece? Acho que foi um pouco antes disso, a ultrapassagem do Leclerc em cima do Russell. A ultrapassagem do Leclerc em cima do Russell foi logo após esse safety car. Foi logo após esse safety car. Por quê? De novo, aquela história que a gente já falou no outro podcast, né, no outro Xenoncast passado, que foi a questão da FIA sempre deixar algumas coisas para depois da corrida, para analisar. A FIA bilionária aí, paga aí pessoas para investigar, pode ter dinheiro para ter um monte de comissário ali à vontade, deixa para depois. Foi justamente, né? O Leclerc, ele perdeu posições porque ele fez o seu pit stop antes do safety car, né? Ele parou ali, ele foi o primeiro dos ponteiros aí pro box para poder tentar fazer o undercut, né, no radiar, porque nessa pista é difícil demais a ultrapassagem. Só que ele teve essa infelicidade, né, do Hamilton batendo, e com o safety car, o radiar e o Russell conseguiram fazer os seus pit stops, voltando à frente do Leclerc, porque no safety car você tem o que eles chamam de free pit stop, que é um pit stop de graça, porque o tempo é muito mais... quem está na pista está andando muito lento. Então, eles voltaram à frente do Leclerc. Aí o Leclerc, como ele tinha um ritmo muito bom, inclusive eu acho que se a pista não fosse de uma ultrapassagem mais fácil, fosse uma pista menos travada, o Leclerc seria o P3. Para mim, o Leclerc tinha ritmo de P3. Então... mas aí sem o fator Antonelli, que a gente já vai falar. Isso, exatamente. Então, ele viu ali a oportunidade de passar logo o Russell. Porque se ele não passasse ali, logo após a relargada, ele não conseguiria passar novamente nessa pista. E aí ele deu aquele mergulhão, resultando num toque entre os dois, aonde o Leclerc, aparentemente, ele cortou a pista, né? Sim. Claro que o Russell não deu espaço para ele. No entanto, o Leclerc também parece que ele cortou a pista e aí, novamente, é daquela questão do apex da curva. Quem estava no apex da curva? E ali seria o apex da segunda tomada daquela chicane, que foi aonde teve, literalmente, o toque. Naquela situação ali, eu não sei também, acabou que não teve punição pro Leclerc, né? Eles deixaram não ia adiantar nada, né? Mas também assim, depois. A questão é que eles não deram uma resposta, né? A investigação vai ser depois da corrida. Sim, eles colocam que estava sobre investigação e depois que ia ser depois da corrida. O que é mais uma falha da FIA, porque depois teve o incidente do Leclerc com o Antonelli, que a gente já vai falar também sobre isso, eu quero falar mais a fundo.
Então, o que adiantaria ele ser punido ou não? Porque, de toda forma, ele já saiu da corrida. Então, é isso que eu acho que é uma falha grande da FIA, você deixar para depois. Exatamente. Imagina aí um jogo de futebol, não, vamos investigar se foi pênalti ou não depois. Exatamente. Qual o sentido disso? E sempre vai trazer esse debate sobre quem se levou vantagem ou não, quem estava certo, quem estava errado, porque sempre acontece esse tipo de disputa e depois tem essa discussão. Então, eu acho que a FIA tinha que já olhar isso durante a corrida para não deixar esses burburinhos depois. Não, eu acho que a FIA... pegar as rédeas. Eu acho que a FIA deveria estabelecer, assim, uma regra que é o seguinte, só pode ultrapassar na zona de DRS. Pronto. Porque desse jeito... Só pode ultrapassar na zona de DRS. Essa é a minha nova bandeira agora, bandeira do Xandão. Só pode ultrapassar na zona de DRS. Para mim, essa é a nova regra que tem que ser estabelecida na Fórmula 1, porque só assim vai acabar todas as polêmicas, a todo mundo ficar feliz, ultrapassagens bonitas, belíssimas ultrapassagens em retas com DRS, sem reclamação, sem aquilo, sem isso. Cara, vai ser foda. Eu acho assim, só pode ter ultrapassagem com DRS, na minha opinião agora. Porque do jeito que vai o regulamento. Passou fora do lugar que não tem DRS, toma 5 segundos de punição. E é isso aí. E vem aí corridas mais chatas ainda, né, Xandão? E outra coisa ainda, né? Pra poder falar o tanto de gente que tá fazendo, o tanto de situação que tá acontecendo de late move, que é o... Sim, eu anotei isso pra gente falar. Né? O cara se movendo, quem tá defendendo a posição, se movendo somente na hora da frenagem. Ou seja, porque o correto mesmo seria quem tá na frente, quem tá se defendendo tem que escolher um lado. Isso. Mais cedo. Só que eles estão escolhendo o lado, reagindo ao carro que vem atrás. Durante a ultrapassagem já reagindo. O que é o famoso movimento do Verstappen, que o Verstappen fazia muito isso, eles colocaram a regra por causa do Verstappen. Mas ele depois começou a ser punido. Exatamente. Qual que é o risco dessa manobra? O risco é o carro que está atrás vai bater na traseira do outro. Sim. Por quê? Porque o carro da frente está reagindo, só tá mudando de direção quando vê o de trás. É do jogo. Para mim, tinha que bater mesmo, mas foda-se. Eu acho, ia deixar muito mais emocionante, mas não é regra, não tem que punir. Assim, eu vi vários pilotos nessa corrida hoje fazendo late moving, né? Fazendo moving under brake, né? Movendo na frenagem. Lawson mesmo foi um que fez bastante. Eu vi. Né? Eu vi. Votem para Xenão, para o novo chefe da FIA. Você vai ver, se for chefe de comissários lá, só pode ultrapassagem na reta de DRS. Sim. Depois, onde a gente parou? Na questão do Sainz e do... A gente parou ali depois da primeira relargada. Aí teve a primeira relargada, o Radiar teve uma hora que começou a chegar perto do Verstappen, eu falei, meu Deus, será? O Verstappen, inclusive, estava de pneu médio. Eu notei que ele chegou a 0,79 do Verstappen, podendo abrir já o DRS, né, na zona de DRS. Tsunoda com dificuldade de passar o Berman, com pneus velhos na volta 39, eu anotei isso porque eu acho importante ressaltar que eu acho que esse carro da Red Bull, ele é zicado. Esse carro, ele tem algum problema, ele é amaldiçoado, porque não tem base. Tá. E ainda corre o risco de quererem subir o coitado do Radiar para a próxima corrida. Beleza, mas o Tsunoda tá com o carro atualizado. Tá com o carro atualizado, as atualizações do Verstappen, que é o novo chefe de equipe, o Mekies, ele implementou para poder ajudar na confiança do Tsunoda, para ele entregar mais. Ele, novamente, assim, deu um brilhareco na semana passada e, novamente, nesse final de semana, nada. Nada vezes nada. Assim, o Tsunoda marcando ponto, marcando Em que posição ele chegou? Ele chegou em 10º, eu acho. Esse aí é do resultado da corrida ou da largada? Isso aqui eu já vou ver. Mas, assim, o Tsunoda marcando um ponto é nada, né? 10º ou 9º, alguma coisa pois assim. Pois é. Porque se o carro dele está atualizado, o piloto ele dá o feedback, então acho que é importante pelo menos dar uma melhoradinha aí, porque ele só chegou na zona de pontuação porque muitos pilotos abandonaram a corrida e as punições fizeram que alguns pilotos saíssem da zona de pontuação. Não foi mérito dele. Tiro total o mérito dele dessa pontuação de hoje. Não, justamente, chegou em 9º. Eu tiro total o mérito dele, porque... É horrível, 9º, enquanto o seu companheiro chegou em 2º. Sim. Enfim. E lembrando que o Berman estava de pneu duro e velho, né? Pneu velho de 33 voltas. As duas Haas estavam com o mesmo pneu da largada. As duas Haas largaram da largada, era. Isso, as duas Haas largaram de pneu duro
e aproveitando-se do safety car, né, eles não pararam e mantiveram ali a posição de pista. E mesmo aí ficaram as duas Haas, né, bloqueando todo mundo lá no trenzinho de DRS. E mesmo assim, o Tsunoda não conseguiu passar uma Haas com pneu gasto, pneu que não tinha sido trocado ainda. Então, assim, pra mim, Tsunoda não dá, Eu acho né? que é inadmissível. Então, eu acho que Tsunoda já deu o que tinha que dar e a gente não... Será que ele vai continuar ano que vem? Não sei. Eu acho que não, porque a Honda não vai estar mais junto da Red Bull, né? Sim, e aí até depois disso pediram para que o Russell e o Antonelli trocassem de posição, porque o carro do Russell ficou danificado com aquele toquezinho lá com o Leclerc. E aí na volta 54, que isso aconteceu na volta 42. E aí na volta 54 veio a batida do Antonelli com o Leclerc. Ah, essa batida aí, sinceramente, cara, depois dessa... Você não ficou nervoso na hora da corrida assistindo Eu fiquei muito nervoso, porque foi umas batidas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Sinceramente, ele devia ter tomado ali um stop and go. Um stop and go de 20 segundos, 30 segundos, bandeira preta, sei lá. E ele tomou só 10 segundos, que foi uma punição que eu achei branda também, achei muito fraca, comparado com que o Sainz levou 10 segundos também, por aquele toquezinho lá que a gente achou que nem deveria ter sido punido, com o Lawson. Então, foi colocou assim, a mesma punição para uma coisa que teve muito mais peso, porque um piloto saiu da corrida. Ele acabou com a corrida de um piloto por total erro dele, por total culpa dele, que espalhou demais o carro ali. E ele já fez isso com o Verstappen também. Não, assim... cara, ele simplesmente parece que ele jogou o carro para cima do Leclerc. Claro que não foi proposital, óbvio. Mas vai que falaram assim, olha, ele danificou o carro do Russell, vai lá e dá nele. Cara, não tem lógica nenhuma que aconteceu ali. Não tem lógica, sinceramente. E ele ainda tomou mais 5 segundos de punição porque excedeu o limite de pista. Excedeu o limite de velocidade no pit lane. No box, depois que ele teve que voltar pro box para poder arrumar a cagada, né? Porque o carro dele estragou também, saiu a roda e tudo mais. Nossa, é o bagre do dia, com certeza. Bagre do dia, Antonelli. Daqui a pouco, Xanon, daqui a pouco. Tá bom, mas nossa senhora. senhora. Já até falou dele. Mas enfim. E aí ele tomou esses 10 segundos. Aí eu até coloquei aqui, pontuei que na volta 57 o Gasly, ele tava com um pneu de 33 voltas e tava muito bem. Então, Gasly, pra mim, ele foi um piloto muito, muito bom. E o Gabriel Bortoleto, ele ficou em 10º lugar. Porque depois dessa batida, teve o safety car. Vários pilotos foram pro pit para trocar de pneu, né, fazer o que tinha que fazer. O Bortoleto perguntou se era para ele ir. O que o engenheiro falou? Fica aí. Fica na pista. Fica na pista. E aí alguns pilotos trocaram, tiveram a relargada na volta 58, Piastri, Norris de pneu duro e depois todos os outros pneus macios. E o que aconteceu com o Bortoleto? Ele foi perdendo posições, porque estava todo mundo ali, parou, trocou de pneu. Ele ficou sem entender por que não chamaram ele. 2 voltas depois, o engenheiro dele fala e vai, vem cá trocar de pneu. Mas, de novo, a Stake mostrando que não tá dando conta ali de gerenciar a corrida. As estratégias deles não estão batendo. Dessa vez, assim, também, claro, eles deram uma melhorada no quesito de estratégia, mas esse final de semana, com relação ao Bortoleto, essa situação aí foi muito estranha, né? Claro, eles apostaram que o Bortoleto conseguiria se manter na pista. Mas era uma aposta muito errada, porque estava com um pneu muito antigo, muito velho. Numa Sauber. E também tem uma coisa muito que vocês têm que entender, que é uma dinâmica onde se você está numa estratégia diferente, onde você, por exemplo, está com pneus mais gastos, contra pilotos com pneus mais novos, mas você não é o único piloto nessa estratégia, é preferível que você seja o primeiro colocado dos pilotos que estão nessa estratégia diferente, que no caso ele era o Gasly. O Gasly era o primeiro colocado nessa estratégia de pilotos que ficaram na pista com pneus mais gastos, certo? Quando você é nessa posição privilegiada, é muito mais difícil, você se mantém por muito mais tempo na frente. Agora, quem vem logo atrás, aí se ferra totalmente. Quem vem logo atrás tem muito prejuízo. Quem tá na frente, nessa estratégia alternativa e arriscada,
ainda consegue se manter por mais tempo, que foi o caso do Gasly. Sim. O Gasly conseguiu se manter por mais tempo ali na frente da galera, mas o Bortoleto ele foi caindo pelas tabelas. Acabou. Então, assim, talvez foi uma estratégia? Sim, só que também, eu não sei, né? Foi errada, porque eles estavam com pneus muito gastos. Muito gastos, assim. Não tinha pra que tentar, né? Talvez eles esperassem que ia ter outro safety car, né? Não sei. Não, mas já tava indo pro final da corrida. Eu acho que se fosse pra fazer isso, teria que ter sido mais no início, e não no final da corrida. Mas porque... final de semana foi horroroso o tempo inteiro, então. Enfim. E aí, depois disso que ele foi perdendo posições, né? Stake errou. Na volta 66, o carro do Lando Norris começou a fumar o motor. Mais um motor Mercedes estragando nessa temporada. Mais um. O outro do Antonelli também estragou. Antonelli, da Aston Martin, acho que foi o 4º ou 5º motor. Da Mercedes que estraga. Então, assim, eu fiquei muito triste assistindo isso. Eu não vou tomar partido. Eu fiquei muito triste vendo isso. E ele falou no áudio dele que tava vazando óleo no carro, né? Que foi vazamento de óleo. Vazando muito óleo. E aí ele foi fazer companhia pro Charles Leclerc, que tava lá no espaço fora da pista, com as cadeirinhas que colocaram, porque ele não dava para chegar até o box, tinha que esperar a corrida acabar para continuar. E com certeza você, fã de Fórmula 1, já viu essa foto rodando em alguma rede social, porque com certeza isso vai virar meme por muito tempo. Eu acho uma corrida que gerou muito meme. Eu acho que ele só quis ficar ali também. Mexendo no celular. Pode levar o celular com você no carro? É um pezinho a mais ali que atrapalha. Não pode. Não pode, né? Não, alguém entregou pra ele. Ele vai falar que alguém entregou pra ele, né? Ele vai falar. Porque ali ele ficou ali mexendo no celular e logo o Lando Norris também. Aí tem a cena dele lá, todo triste, lá no meio do... O que é aquilo? Um canteiro ali, uma terra, um gramado. É um barranco terra, né? ali, um barranco ali. De terra. Isso. Ficou muito triste, tá? Um clipe de um filme. Muito triste, eu fiquei muito triste assistindo isso. Confia. E aí, na volta 68, teve a relargada, né? Porque teve a bandeira amarela por causa do carro do Lando Norris. E aí, nessa relargada, se manteve. Então, Piastri ficou em primeiro, o Verstappen, que estava em terceiro, assumiu a segunda posição que pertencia ao Lando Norris. E o Hadjar, que era quarto, ficou para terceiro e assumiu ali o pódio, né? Conseguiu chegar na terceira posição. E aí, nisso, o Antonelli tomou mais 5 segundos. Por quê? Que ele tomou 15 no final da corrida. Então, foi 5 segundos porque ele excedeu o limite de velocidade no pit. Limite de velocidade em pit. Então, ele caiu bastante, que fez muitos pilotos subirem. Inclusive, ele ficou atrás até do Bortoleto. Ele chegou em 19º? 16º, eu acho. 16º, né? E o Bortoleto subiu para 15º. Então, por causa dessa punição do Antonelli. 16º mesmo. 16º. Então, esse foi o resultado da corrida. Piastri fazendo o seu Grand Challenge. Exatamente. Primeiro Grand Challenge do Piastri, Grand Challenge, vitória, pole, por exemplo, começa com pole, vitória, volta mais rápido e todas as voltas lideradas. Domínio de ponta a ponta. Domínio de ponta a ponta, tem uma diferença para o hat-trick, porque também existe o hat-trick, não só o Grand Challenge. Hat-trick pole, vitória e volta mais rápida. Aí o Grand Challenge é quando você adiciona a vitória de ponta a ponta, quando você não perde a ponta por nenhuma volta. Eu já canto a pedra. Piastri, campeão mundial de 2025. Eu não acho tão cedo. Tá cedo ainda, tem muita corrida pela frente. Não, para com isso. Não? Não. Tá, é muito cedo? Muito cedo, ainda tem muitas corridas pela frente, tem muita coisa para acontecer. Eu acho até bom, porque se já definir alguma coisa, se ele só ganhar agora, vai deixar uma coisa até mais chata, porque é aí que não vai ter disputa mesmo pro final do campeonato. Por quê? O campeonato de construtores já tá ganho, e ninguém liga para campeonato de construtores, só as equipes. E olhe lá, porque o que importa mesmo é quem é o campeão mundial do ano. A gente sempre vai lembrar quem é o campeão mundial do ano. E sobre o pódio do Hadjar, ele foi eleito piloto do dia, muita gente ficou feliz, inclusive eu, Xenão. Seu primeiro ano, ele pegou o pódio e foi o primeiro pódio da Racing Bull desde 2021, que foi o Gasly, a gente até anotou isso no GP de Baku. Exatamente, foi o GP de Baku, aquele onde o Hamilton errou o botão do freio
o botão lá, ele errou, ele errou o botão do modo do freio na relargada, ele passou reto, e aí o Checo Pérez venceu a corrida. Eu assisti essa corrida com você. O Checo Pérez venceu a corrida com o Vettel em segundo. O Vettel ainda estava na Aston Martin. O Pierre Gasly, né, foi o terceiro colocado. Então, mais um pódio para essa equipe que tem um certo carisma, né? Sim, foi até essa corrida aí foi até uma corrida atípica, né? Porque antes só dava Hamilton. Não, foi 2021. Foi 2021, onde era disputa... Tava dando só Hamilton ali naquele começo. Depois que o Verstappen foi... Não, mas o Verstappen já tinha vencido a corrida. Já tinha vencido, já tava disputado. Tava disputado, né? Desde o início. E aí também nessa corrida voltou o quê? A tabela dos rookies, né? Decidiram colocar, porque quando o Bortoleto tá lá na frente entre os rookies, eles não colocam. Isso é uma dorzinha nossa aqui do Brasil, acho que você também tem. E agora ela voltou. Inclusive, ela apareceu 2 vezes durante a corrida. Uma hora quando o Bortoleto era o último dos rookies, colocaram lá. Aquilo doeu, ficou meio agridoce. E depois, no final da corrida, quando o Antonelli ficou em último, apareceu de novo. Eu espero que ela continue, porque Bortoleto vai ser o primeiro dos rookies na próxima corrida, que já é semana que vem, né? Já. Vamos comentar agora aqui a classificação final da corrida e também falando da tabela já, né? Complementando com a tabela. Aqui o Piastri terminou em primeiro, né? O final de semana muito foda do Piastri, porque ele foi rápido na hora decisiva, enquanto o Norris tinha dominado os treinos livres. O Piastri foi mais rápido na hora que deveria, né? Na hora que precisava, lá no Q3, e garantindo uma pole position numa pista onde a ultrapassagem é muito difícil, então ele conseguiu aí meio caminho para a vitória. Quantos pontos que ele tem agora? Com isso, agora ele acumulou 309 pontos no campeonato. 309. 25, né? Então ele deu uma distância muito boa do Lando Norris, né? São 34, né? 34 pontos de diferença. Num campeonato de 2 carros, onde você geralmente vai tirar 7 pontos por corrida, então aí são quantas corridas à frente? Que o Piastri tem 7 vezes 6? Quase 6. 7 vezes 5. Então, mesmo que o Piastri chegue em segundo nas próximas 5 corridas, ele ainda mantém a liderança do campeonato. Por isso que essa quebra do Norris foi tão amarga, né? Sim, então agora, né, só faltam 9 corridas, né, para acabar. Isso. Agora, segundo colocado... Segundo colocado foi Max Verstappen. Justamente, Max Verstappen saiu no lucro nesse final de semana. Para mim, numa corrida mais, talvez, normal, não sei, ele nem deveria ter chegado no pódio. Para mim, a Ferrari do Leclerc tinha ritmo para chegar no pódio. Eu achei que ele não ia chegar no pódio também. Então, Verstappen saiu no lucro. E no campeonato ele está em terceiro lugar, com 205 pontos. Ele já esteve mais próximo do George Russell, que é o quarto colocado, e conseguiu uma distância boa. Tá ali, né? Tá se mantendo em terceiro, não sei como. Até quando? A gente nem sabe. Até quando. O Zack Hadjar chegando em terceiro, final de semana extremamente sólido, se classificou na 4ª colocação, se manteve à frente do Russell, do Leclerc, e aí contou com a sorte para o seu primeiro pódio. Sim, e agora ele está em 10º no campeonato com 37 pontos. Né? Então, ele conseguiu 15 pontos nessa corrida. Então, assim, ele tá à frente de grandes nomes, por exemplo. Ele tá na frente do Carlos Sainz, de pilotos, assim, já experientes, né? Sim. Do Ocon, do Alonso. Muito bom, Hadjar. Né? 37 pontinhos. Sim, eu curto, pra mim, dos rookies é o que eu mais gosto. Dos pilotos rookies... Ó, o Bortoleto ouvindo isso. Não, pessoalmente, é o que eu mais curto é o Hadjar. Sério? Aham. O meu é o Bortoleto, não tem nem jeito. Eu sei, mas o que eu pessoalmente mais curto é o Hadjar. Prepare-se, Xenon. Olha lá, em quarto, o Russell. Né, o Russell também era para ter sido o pior final de semana dele. Tava com o assoalho danificado, né? Se o Antonelli estivesse próximo dele, provavelmente pediriam para trocar novamente as posições, porque o carro do Russell estava danificado, estava com um ritmo pior. Então ainda conseguiu aí salvar uns pontinhos bons para a Mercedes nessa disputa aí de campeonato contra a Ferrari, né? Pelo vice de construtores. De construtores, né? E ele está em 4º lugar no campeonato de pilotos com 184 pontos, né? Ele fez 12 dessa vez, está aí atrás do Verstappen e acima do Leclerc. Está entre os dois. A quinta série. Quinta série em cima. O ótimo álbum novamente. Do nada aparece um álbum ali. 5º colocado, cara.
que essa Williams, que deu uma regredida, não uma regredida, mas as outras equipes evoluíram, enquanto a Williams já parou o desenvolvimento do carro dela há muito tempo. Então o Albon conseguiu uma excelente quinta colocação, muito bom, parabéns. E você acha que ele tá se destacando mais que o Sainz, né? Ah, com certeza, o Sainz está triste. Né? Coitado do Sainz. E o Alexander Albon está em 8º lugar no campeonato, com 64 pontos, empatado até com o Kimi Antonelli. Tá empatado com o Antonelli? Nossa 10 senhora, Antonelli, Deus me livre. Vamos lá. Oli Berman foi o 6º colocado com a Haas. Inclusive, a estratégia da Haas, né? A Haas foi a única equipe, né? Ela junto da Alpine e do Gasly, foi a única equipe que fez somente uma parada. Como a gente disse mais cedo, né? Eles se valeram ali do primeiro safety car para se manter à frente e com a ajuda do segundo safety car conseguiram fazer um pit stop de graça praticamente, né? Com o segundo safety car fizeram um pit stop de graça e aí subiram bastante na tabela. Então essa estratégia de uma parada deu muito certo para eles, ainda mais numa pista que a ultrapassagem é muito difícil, então eles conseguiram se manter com pneus gastos até pararem novamente, aí voltaram com tudo. E aí o Oli Berman, 6ª colocação. E isso até favoreceu entre as disputas dos rookies ali no campeonato, porque ele, infelizmente, ele passou o Bortoleto. Ele está em 16º, porque ele conseguiu 8 pontinhos, enquanto o Bortoleto não pontuou. Então ele está em 16º agora na tabela dos pilotos. Lance Stroll foi o 7º colocado, também um final de semana meio horroroso, só que no final das contas chegou ainda em 7º. Acabou pontuando, né? Acabou pontuando mais que o Alonso, inclusive. Ele também ele foi um dos primeiros pilotos a parar, se não me engano, foi o primeiro a parar. Ganhou a vantagem aí de fazer um undercut em vários pilotos, mas no final das contas conseguiu uma boa colocação. E ele, inclusive, está na frente do Alonso no campeonato dos pilotos, com 2 pontinhos, tá? Só que assim, onde os números mentem, né? Parece que ele tá melhor que o Alonso, só que ele não tá melhor que o Alonso. Ele teve muita sorte, inclusive. Não só sorte, também é um piloto que é incrível. Em corridas corridas atípicas, e principalmente corridas que ocorre chuva, o Lance Stroll, ele dá uma crescida muito grande. Igual na Austrália, né? Onde ele pontuou muito bem, se eu não me engano, pontuou quanto? Fez 10 pontos na primeira etapa. 8 pontos na Austrália, foi uma etapa bem conturbada. Então, em Silverstone também. Eu acho que até Desculpa, pode falar. Não, ele vai bem nessas etapas assim conturbadas. Só que, no entanto, se você for ver ali na tabela, na disputa de classificação, ele classifica sempre atrás do Alonso. Sempre. Então, assim, no outro campeonato ele tá à frente na pontuação, na tabela de pilotos, sim. Só que, no geral, o Alonso está correndo mais que ele. Ok? E também, na minha opinião, eu acho que tá até meio que equilibrado, sabia? Porque ele pontuou em 6 e o Alonso em 6. Só que o Alonso é mais experiente, o Alonso segura mais, o Alonso não erra como ele erra, né? Então... eu acho triste ver o Alonso numa posição assim, eu acho que ele até merecia mais. Também o Alonso, né? Falando do Alonso, ele chegou em 8º, logo atrás do Lance Stroll. O Alonso foi um dos pilotos que foi prejudicado pelo safety car. Ele ficou ali atrás do trenzinho de DRS, composto pelos carros que não pararam depois do primeiro safety car, no caso as Haas, Gasly, a galera que não parou, então ele ficou atrás do trenzinho de DRS, e ele até reclamou, encheu no saco, mas assim, ele foi um pouco prejudicado, mas da corrida, né? É do jogo. Ele tá em 12º, né? Como eu tava falando, o Stroll tá em 11º, ele tá em 12º, com 30 pontos. Isso. Tsunoda chegou em 9º, ajudado pelas punições, pelos abandonos, acabou pontuando. Conseguiu 2 pontinhos, né? E ele tá onde no campeonato? Ele tá em 19º, com 12 pontos. Ele é o último colocado com pontos, né? Os outros são, igual o Frank Colapinto tá zerado. Se ele estivesse numa Racing Bulls, ele estaria bem melhor no campeonato. Não, eu acho que o problema é o carro. Não vou ficar julgando ele, não. Eu acho que o problema é o carro. Mas ele deveria estar tentando extrair ao máximo desse carro, né? Enfim. E em 10º, fechando a zona de pontuação, Esteban Ocon, que também foi beneficiado aí com a ótima estratégia da Haas, estratégia arriscada, e conseguiu um pontinho. Sim, ele que está em 13º, né? Logo depois do Alonso no campeonato, com 28 pontos. Show de bola. O último pontinho ali dele, né?
Colapinto conquistou a sua melhor colocação no ano até o momento, 11º. Mas isso né? não significa que ele pontuou, porque ele está zerado no campeonato. Está zerado ainda, com 3 paradas, chegou em 11º, quase pontuou. Em 12º, o Lawson, né, que vinha bem na corrida, ele estava entre os 10 primeiros, mas aí com o toque, né, entre ele e o Sainz, que inclusive o Sainz também estava na zona de pontuação, os dois, com o toque deles lá, ele acabou indo lá pro rabo da vaca, lá para trás, acabou o final de semana dele também, que estava sendo bem sólido. E ele está em 15º no campeonato, com 20 pontos, empatado com o Pierre Gasly. Pierre Gasly, pois é. Em 13º, o Sainz, né, também. Sainz, coitado. Sainz, que também estava na zona de pontuação, caiu bastante por causa do entreveiro com o Lawson, e estava pé da vida com os comissários por causa da punição que ele tomou. Nossa, eu queria ser uma mosquinha não, uma borboleta para ver essa reunião que ele queria ter com a FIA logo depois da corrida. É um barraco, né? Ele Pensa, aprontou um barraco baixaria. lá. E 14º. Eu não falei a posição que ele tá. Ele tá em 17º do campeonato. Inclusive, ele tá quase sendo passado pelo Bortoleto. Vamos ser positivos. Ele tá com 16 pontos e o Bortoleto com 14. Que ano do Sainz, cara. Pra esquecer. 14º, Nico Hülkenberg. O final de semana, assim, apagado do Nico. Mas também, sei lá, foi só isso. Só existiram. Mas o Hülkenberg tá bem no campeonato, né? Porque aquele pódio dele deu 15 pontos para ele. Então, ele tá com 37 no campeonato de pilotos em 9º lugar. Foi só um final de semana para esquecer da Sauber mesmo. Não foram competitivos em nenhum momento. O Bortoleto, 15º também, né? Problemas aí na largada. O pit stop que não aconteceu e tal. Chegou em 15º. Onde ele tá no campeonato? O Bortoleto? Em 18º, com 14 pontos. Dessa vez não pontuou. A corrida passada foi melhor, né? Exatamente. E na 16ª colocação, Kimi Antonelli. O Shannon hoje tá bravo com o Antonelli. Quero falar nada. Qual a posição dele? Tá em 7º ainda, ó, com 64 pontos e empatado com o Alexander Albon em 8º, né? Isso diz tudo, né? Sobre o ano do Antonelli. Beleza, ele é Hulk, né? Mas não, enfim, deixa pra lá, vamos continuar. Não quer nem falar. 17º, Gasly, né? O último piloto, o último colocado dos que completaram a prova. Tá aí um piloto que eu gosto, que eu acho que ele merecia até estar numa equipe melhor. Pierre Gasly, que tá em 14º com 20 pontos e empatado com o Liam Lawson. Isso. E aí, agora os pilotos que abandonaram, né? Lando Norris. O Lando Norris, né? E agora a gente sobe ali a tabela de novo pra olhar. O Lando Norris tá em 2º com 275 pontos. Não pontuou nessa corrida, então essa já é a 2ª corrida que ele não pontua esse ano, o que atrapalha bastante, já que ele está disputando o campeonato, né? Se ele tivesse pontuado, por exemplo, esse que foi o Canadá, né? Foi no Canadá onde acertou a traseira do Piastri, com força total. E ele não... Ai, a 5ª série hoje tá forte. Ele não pontuou de novo, então isso atrapalha bastante e deixa uma vantagem maior de 34 pontos, né? Do Oscar Piastri para ele. Charles Leclerc, que saiu dessa corrida diretamente para o CAPS. Ele tá com 151 pontos na 5ª posição. Também é a 2ª corrida dele que ele não pontuou. O Leclerc para mim tinha ritmo para chegar no pódio. Sim. Claro que precisava também da estratégia acertar e tudo mais, porque a pista é de difícil ultrapassagem. No entanto, assim, cara, Antonelli acabou com a corrida dele. Triste. Por último, né, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que está em 6º, né? Então, ali, pilotos da Ferrari, um em 5º, outro em 6º. Lewis Hamilton com 109 pontos. Ele está numa distância boa ali do Charles Leclerc. Ele está meio que isolado, né? Que ele está entre o Antonelli e o Charles Leclerc. O Hamilton, infelizmente, ele pode ter uma... Se ele não conquistar um pódio até o final do ano, ele pode aí pegar um péssimo número, uma péssima estatística de piloto da Ferrari com o maior número de corridas antes de conquistar o pódio, ou talvez até... Ele não é o piloto que nunca... Não é um piloto da Ferrari que nunca conquistou um pódio, já teve vários outros, mas assim, ele pode ficar aí com 24, 20 corridas, ou até mais de 24 corridas sem conquistar um pódio, que seria já um recorde negativo. O que eu acho injusto, visto que ele já ganhou uma corrida sprint, só que tem essa coisa que corrida sprint não é corrida. Então, pra que tem? Justamente. E seria o primeiro ano também do Hamilton sem um pódio.
Ele já infelizmente teve seu primeiro ano sem vitórias, que foi 2022, se não me engano, e agora o primeiro ano sem pódio. E eu te falo, o Hamilton ele não vai conquistar um pódio esse ano, na minha opinião, porque simplesmente ele não consegue guiar esse carro. O carro está escapando de traseira de uma forma horripilante. O Hamilton está tendo umas escapadas que eu pessoalmente eu nunca vi o Hamilton tendo esses problemas. Igual a escapada que ele teve ali no Qualify de Spa-Francorchamps, onde o carro perdeu a traseira de uma vez, ele perdeu a traseira do carro. Nesse final de semana também ele teve rodadas. Sim, ele não consegue pilotar esse carro, essa é a realidade. O Leclerc está conseguindo e está andando muito mais rápido que ele. Então, na minha opinião, só se acontecer assim uma tragédia não, uma corrida muito atípica para ele conseguir um pódio. Eu nunca digo nunca, mas eu acho que para ele conseguir também seria com uma corrida bem atípica. Por exemplo, esse pódio que caiu no colo do Hadjar, por exemplo. Ele não consegue pilotar esse carro, não dá. Então... E o de construtores? O de construtores, verdade. Então, a McLaren está com 584... não, ficaria com 600, desculpa. Se o Norris tivesse pontuado, exatamente. Era isso. Então, desculpa ter falado no início que ele estava mais de 600, mas está quase, na próxima corrida já chega. McLaren com 584 pontos, liderando o campeonato de construtores. Então, nessa corrida foram só os 25 pontos do Piastri que somaram. Em segundo lugar está a Ferrari com 260 pontos, gente. A McLaren está dominando, assim, muito. Sim. Né? Então, e não pontuou nessa corrida, o que atrapalhou bastante, porque aí a Mercedes chegou perto. Né? Mercedes está com quanto? 248 pontos. 12 atrás. Sim. Então tá quase aí, hein? Em quarto tem Verstappen, Red Bull. 214. Versibull, 214 pontos, né? Red Bull tá ali no limbo. No limbo, não tem como pegar quem tá em cima, quem tá embaixo tá muito longe, que no caso é a Williams, com 80 pontos. Né? Mas se a Red Bull tivesse um piloto que pelo menos chegasse sempre na zona de pontuação, talvez já ajudaria bastante, né? Não, se pelo menos o Tsunoda fizesse o trabalho dele, a Red Bull estaria disputando, né, a segunda colocação no Campeonato de Construtores. Sim. Só que, né, não está fazendo isso. Em quinto, né, a Williams com 80 pontos. Com 80 pontos. Inclusive, acho que ela passou a Aston Martin nesse final de semana. Repassou, né, a Aston Martin. Repassou. E aí a Aston Martin em sexto com 62 pontos. 62 pontos. A Racing Bull com 60 pontos. E a Sauber em oitavo, com 51 pontos à frente. Na verdade, foi a Racing Bull que passou a Sauber. Foi. Justamente. Em nono, a Haas, né? Com 44. E em último, a lanterna, a Alpine, com 20. Com 20 pontos, que eu acho que... Não sei, mas acho que esse é o primeiro e último ano do Colapinto na Fórmula 1. Visto que o Briatore, ele não passa a mão na cabeça. Não, na verdade, ele passou bastante, né? Porque o Colapinto, ele tinha o quê? 5 corridas? Ele vai terminar o ano. Ele vai terminar o ano. Não deveria terminar o ano, mas ele vai, né? Então, visto agora toda essa análise nossa da corrida, Xenão, quem é pra você o piloto do dia? A Isack Hadjar. A gente concorda. Acho que a gente não tem nem que ver outra opção. É unânime. A Isack Hadjar foi o piloto do dia. Quem entraria nessa disputa, então? Vamos ver, assim, outros que entrariam. Na minha opinião, claro, sempre o Piastri. Porque o vencedor da prova, assim, querendo ou não, o vencedor da prova é o piloto do dia. É o piloto do dia. Né? Mas a gente faz essa concessão quando alguém faz uma apresentação interessante, né? Assim, o Hadjar, visto o contexto dele, que é o piloto do primeiro ano dele e tudo mais, ele fez uma bela apresentação, chegando em terceiro. Claro que contou com a sorte. Sim, mas ele dominou bastante. Mas ele largou em quarto e a sorte faz parte também de ganhar, né? Para mim, o piloto que ter sorte também é uma habilidade, sei lá, sabe? É um fator. Você tem que ter sorte. Então, ter sorte não é demérito, na minha opinião. Ter sorte é elogio. É um ponto positivo. Então, Hadjar teve sorte e mérito. E é isso aí. Terceira colocação, para mim, piloto do dia. Piloto do dia. E quem disputaria com ele também, você acha que é o Piastri? Claro, com certeza, porque o Piastri venceu, né? Um piloto também que eu acho que merece um destaque nessa corrida é o Ollie Bearman, que chegou em sexto.
Sim, o Oli Berman também. Oli Berman também acha. Claro que é o Hadjar, mas como foi unânime, eu achei interessante a gente trazer alguns outros pilotos pra gente poder comentar que ficaram numa posição boa, que se destacaram nessa corrida e que mereciam estar aí na disputa, mesmo sabendo que o Hadjar foi o melhor. Claro Sim. que o que ganha pra gente é o piloto do dia. A gente sempre deixa claro isso aqui, mas depois do piloto que ganha é o Hadjar. Porque falando do Berman também, assim, não é porque ele conquistou essa sexta colocação, foi sexta, né? Só por causa da estratégia e das situações, né? Dos infortúnios de outros pilotos. Ele também fez ultrapassagens na pista, ultrapassou as Aston Martin, por exemplo, então ele foi um piloto que conseguiu manter o carro na pista com pneus desgastados, mantendo posição, e também fez ultrapassagens no momento que ele estava com pneus novos. Então ele foi um piloto aguerrido, combativo e contou com a sorte também, que é um elogio. Então também é um candidato a piloto do dia, na minha opinião. Sim, porque ele largou, acho que foi em 19º. As duas Haas largaram lá no fim do mundo. Então foi uma boa estratégia. Então acho que a Haas merece um ponto também de equipe do dia dessa corrida. E bagre do dia pra você, Xenão? Bagre do dia, com certeza. Também acho que é unânime, tá? Já vamos dizer. Bagre do dia, com certeza, Kimi Antonelli. O que você fez, cara? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, ficou barato. Ficou barato aqueles 10 segundos. Ele acabou com a corrida do Leclerc numa manobra assim. Não dá pra descrever, não dá pra comentar aquela manobra. É uma coisa assim que você vê e você fala, não acredito. Aí você vê ela acontecendo e você fala, não creio. Eu só acredito vendo. Só acredito vendo. Não acredito. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Assim, uma das manobras mais bizarras que eu já vi na minha vida assistindo Fórmula 1. Eu acho que assim, talvez é mais bizarro, só que o Jos Verstappen, né, o pai do Verstappen, batendo na traseira do Montoya, se eu não me engano, o Jos Verstappen era retardatário. Aí na freada, o Montoya passou ele, na freada o Jos Verstappen, retardatário, freou e estampou a traseira do Montoya. Cara, é desse nível, na minha opinião, a manobra não, né, o crime que o Antonelli cometeu. Que cagada. Que cagada, porque assim, não é igual também aquele strike que ele deu no Verstappen lá em Spielberg, na Áustria. Porque ali, assim, ele errou, beleza, ele errou, perdeu o carro. Mas ele disse que estava desviando, acho que era do Lawson? Ele desviou de um carro, freou e perdeu a traseira. Beleza. Mas ali, cara, o que ele queria fazer? Não sei. Eu queria só entender. Eu queria só entender o que ele queria fazer. Eu acho que ele queria vingar o Russell. Era isso. Ele falou ali no rádio assim, olha, Leclerc danificou o carro do Russell, dá nele agora. Ele foi lá e deu. Deus me livre. Eu quero entender. Eu queria entender o que ele fez, o que aconteceu. Eu queria entender. Só isso eu quero. Só isso. Top, assim, uma das manobras mais esquisitas e ridículas que eu já vi na minha vida assistindo Fórmula 1. Em 20 anos assistindo Fórmula 1. Sério. Não dá pra entender. Eu acho também que ele deveria ter entrado numa Williams. Eu acho que ele entrou muito numa vibe... Eu não dou conta de ver essa foto aí não, que eu fico rindo. Eu quero tentar achar alguma declaração do Antonelli. Alguma declaração do Antonelli, né? Logo depois da corrida. Porque ele fez o menino Leclerc sofrer também, né? Coitado. Leclerc já não estava bem, já não estava indo bem. Acabou com a pontuação da Ferrari. Tirou ali o único piloto que sobrou da Ferrari. Então a situação ali foi tensa. O Antonelli, bagre do dia. Tá. E sua passada de pano? Passada de pano? Passada de pano do dia. Cara, eu acho que eu passo o pano hoje. Vamos lá. Eu acho que eu passo o pano, por exemplo, pro Alonso. Não, eu passo o pano pro Lawson, eu acho. Eu passo o pano pro Lawson. O Lawson deveria ter marcado mais pontos. Claro que já foi beneficiado pela não punição dele. Mas eu acho que eu passo um pano pro Lawson. Ele estava no final de semana legal, estava na zona de pontuação. Tudo bem que ele deu uma espalhada para cima do Sainz para defender a posição, estava no jogo dele. Só que ele acabou escorregando um pouquinho, aí teve o toque. Eu passo um pano sim, para ele vir no final de semana sólido. Foi um erro ali, estratégia, talvez pneu um pouco frio, porque era uma relargada.
Então, para mim, foi situação de corrida também. Só que isso acabou, né, jogando lá para baixo na tabela, não conquistando pontos e tal. Então talvez seja uma passada de pano pro Lawson. O final de semana dele para mim estava sólido. E é o piloto também que eu vejo que está vindo numa crescente, né? Ele tá se reencontrando depois do baque do início do ano. Pergunta para mim, Xanon. Qual que é a passada de pano? Dessa vez não vai ser o Verstappen. Amém. Amém. Dessa vez não vai ser o Verstappen. Dessa vez a minha passada de pano, olhando do ponto de vista de corrida, é pro Leclerc. Porque eu acho que ele não mereceu tudo o que aconteceu com ele nessa corrida. Ele não pontuou e não foi por culpa dele. Ele fez aquela ultrapassagem lá no Russell. Eu não acho que foi culpa dele também. Eu acho que o Russell não deu o espaço para ele passar. Você acha que também o Russell ele trocou de posição? Ele deu uma mexidinha ali onde tardia? Russell? Não, na verdade, quem fez o movimento tardio, na minha opinião, ali foi o Leclerc. Não foi, não. Na reta, quando o Russell tentou dar o troco. Não, tô falando naquela hora, quando colocou ele sob investigação. O Russell? Colocou o Leclerc sob investigação naquela ultrapassagem. Que não aconteceu, né? Que o Leclerc ganhou vantagem. Mas ele não ganhou vantagem, o Russell não deixou espaço. Foi, ué, mas você tá viajando. Não tô viajando, não. Quem tá errado é o Russell, não o Leclerc. Não, pra mim ninguém tá errado ali. Tá errado. Passado de pano pro Leclerc. Tá bom. Leclerc, tá? Passei o pano pro Leclerc. Eu não acho que ele tava errado. Eu não acho que ele ganhou vantagem. Eu acho que o Russell às vezes joga sujo, quer jogar o piloto pra fora da pista. Vamos olhar aqui, ó. Só a decisão aqui, ó. Segundo a notícia da Motorsport, de acordo ali para explicar, né, a punição do Sainz, aqui no Motorsport, na decisão, a FIA alegou que o carro 55, né, o carro do Sainz, estava tentando ultrapassar o carro 30 por fora, na curva 1, o carro do Lawson. O eixo dianteiro do carro 55 do Sainz não estava à frente do eixo dianteiro do carro 30 no ápice da curva 1. O ápice é o apex. Novamente, o que eu te falei, provavelmente vai ser por causa da questão do ápice. Quem estava no ápice quem estava à frente no ápice, o eixo dianteiro à frente era o Lawson. O carro 55 tentou permanecer por fora do carro 30 e ocorreu uma colisão. Uma colisão que, na minha opinião, foi por culpa do Lawson, porque ele escorregou. Consideramos que o carro 30 tinha o direito à curva, porque o eixo dianteiro do Lawson estava à frente no ápice da curva. Tá? E, portanto, o carro 55 foi totalmente ou predominantemente responsável pela colisão. Então, dá a entender, né, que o Sainz, deliberadamente ele bateu no Lawson, né? Na minha opinião, eu tô até revendo aqui, ó. Cara, ele não... O que o Sainz fez? Você tá vendo? Olha isso. Pela imagem traseira do álbum, a gente vê o Lawson, ele escorregando. O Sainz deixou espaço para ele passar. Você viu? Aham. Então, assim, dá a entender como se o Sainz ele tivesse convergido para cima do Lawson. Não foi. De forma premeditada. Só que não foi, cara. Assim, eu tô cego, eu não sei. Será que não foi naquela giradinha do volante ali que ele dá uma... Aqui. Por exemplo, ele dá uma... Cara, não sei. Não foi. É uma coisa assim de... Não, ele deixou espaço. Cara, olha a visão do álbum, por exemplo. Sei lá, eles têm 1 milhão de câmeras. Provavelmente eu tô cego mesmo. Então, é a interpretação, né? Isso aí que às vezes gera muito burburinho e discórdia. Porque a FIA cada vez interpreta talvez a mesma situação que já acontece em várias corridas de forma diferente. E às vezes acontece a mesma situação. Pois é. Olha o Leclerc aqui falando sobre o Antonelli, né? Mais uma notícia da Motorsport. O Leclerc disse assim, né? Foi um erro de Kimi, claro. Abre aspas. Óbvio. É preciso ser muito agressivo em uma pista como essa para ultrapassar. Assim como o Leclerc foi agressivo, né? Em cima do Russell. Talvez tenha sido um pouco demais, com certeza. Ele tocou minha traseira esquerda e foi o fim da minha corrida. Portanto, é uma decepção. Pois é, o que aconteceu? O Kimi Antonelli, ele simplesmente tocou na traseira do Leclerc. Em nenhum momento ele chegou a emparelhar, sabe? Foi uma coisa extremamente esquisita. Sim. O Leclerc afirmou que não foi um erro de novato, mas um erro que pode acontecer no primeiro ou no quinto ano. Assim,
Cara, sinceramente, não acho que foi um erro de novato. Eu acho que foi... Novamente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente. Aqui agora, falar sobre o Norris. Sim? Norris deu a declaração aqui, declaração do Norris, também na Motorsport. Não sei qual foi o problema. O motor simplesmente desligou e foi isso. Acho que foi bem instantâneo. Não é minha culpa. Não há nada que eu possa fazer. Simplesmente não foi meu fim de semana. Um pouco azarado ontem com o vento e azarado hoje. É difícil e, é claro, é frustrante. Com certeza dói um pouco do ponto de vista do campeonato. São muitos pontos perdidos, tão rapidamente, tão facilmente. Não há nada que eu possa controlar. Por isso, vou levantar a cabeça e seguir em frente. É o que resta, né? Porque, infelizmente, aconteceu isso. Mas, e a teoria de que ele forçou demais o motor, né? É uma teoria. É uma teoria, até porque em vários momentos ele ficou muito próximo do Piastri, né? Sei, vai saber, né? Pra mim, tudo faz sentido, sabe? Não existe... Claro que vários motores Mercedes já quebraram na temporada. Só que, com a McLaren, ela roda mais tranquila, justamente por estar à frente, por não precisar esforçar tanto, talvez o Norris forçou um pouquinho mais, utilizando uma unidade de potência que está mais antiga. Porque quando eles vão para Zandvoort, por exemplo, eles levam um motor mais velho. Porque é uma pista que não exige tanta potência. Entendi. Então, eles levam um motor mais velho. Por exemplo, agora em Monza. Em Monza, eles vão abrir um motor novo. Para Monza, praticamente todo mundo leva motor novo. Que é a pista mais rápida, não é? Porque é a pista mais rápida do ano. Então, se você for com um motor que já fez uma corrida, por exemplo, já é um motor, você já tem desvantagem com relação a quem está com motor novo, 0 km. Portanto, talvez ele tenha ido com uma unidade de potência. Sim, ele foi uma unidade de potência mais antiga. Talvez tenha forçado demais. Pode ser. Sim. E até a sensação que eu tive foi que depois que aconteceu isso com o Lando Norris, o Piastri, eu acho que eles diminuíram um pouco da potência do Piastri, porque ele até poderia ter, sei lá, colocado mais segundos em cima do Max Verstappen, mas eu acho que depois a própria McLaren mesmo ficou com receio de perder os dois motores. Exatamente. Tanto que eu falei assim, que se o Verstappen estivesse com pneus novos, naquele finalzinho, com mais voltas, talvez o Verstappen pudesse até ganhar a corrida em cima de uma McLaren bem dominante, porque, obviamente, eles mandaram o Piastri colocar o motor no modo mais conservador, de menor potência possível, para poder preservar. Até ali na hora da corrida, é tanta coisa que não dá para ler o que aconteceu, né? A equipe não vai conseguir ler e falar, foi isso. Então, é uma coisa que eles vão decidir depois. E como estava no final da corrida, eu acho que foi o mais inteligente que a McLaren fez mesmo, foi foi diminuir a potência, mandar o Piastri controlar bem, para que acontece, né, do motor também. Não, isso estou falando assim, eu não vi nenhum rádio falando sobre isso. Não, mas é porque nos números que aparecem, eles já dá para ver. Sim, né? Dá para ver e é uma coisa óbvia também, sim, né? Mas enfim, também, assim, cara, eles vão pegar essa unidade de potência do Norris e vão averiguar, né? Sim. Eles vão averiguar, vão abrir. É o que eu disse, então, assim, que eles vão estudar após a corrida. Né? Então, é uma coisa que não dá para saber na hora. Provavelmente depois eles talvez soltarão alguma notícia falando. E tem mais um prejuízo pro Norris aí, porque eu acho que ele pode tomar punição em Monza. Por trocar de motor. Porque para Monza ele vai precisar de um motor novo. Mas com a McLaren dele, logo ele tá lá no pódio de novo. Mas aí aquela situação... Larga do box? Não, perde de acordo com as trocas. Por exemplo, motor de combustão, 10 posições. São 10, né? Aí mais motor elétrico, acho que são mais 5. Então, se trocar... Geralmente eles trocam só o motor a combustão, que é o que mais sofre durante o ano. Então, ele perde 10. Então, no mínimo, vai perder 10. 10 posições naquela McLaren dele ali é rapidinho. Justamente. Na volta 5, ele já tá em primeiro. Aí geralmente eles tentam tomar punição numa pista de ultrapassagem um pouco mais fácil. Geralmente Monza, que para mim não é tão fácil assim, mas Monza, Spa-Francorchamps. Mas comparado com as pistas de hoje em dia, né? Monza, Spa-Francorchamps, né? Silverstone às vezes, mas Silverstone não. Mas enfim, muito cedo, né? Mas enfim, ele vai ter um prejuízo aí em relação a motores. Sim. Mais alguma coisa? Falar da Cadillac, né? Eu trouxe aqui agora a questão da Cadillac, que escolheu seus
seus novos pilotos. Se você não sabia dessa notícia, a Cadillac vai entrar para o grid da Fórmula 1 no ano que vem, somando aí 11 equipes, né? Sempre foram 10, agora serão 11 equipes. Sempre não, né? Agora serão 11. E 22 pilotos ao invés de 20, ou seja, abre aí as portas para mais 2 pilotos, oportunidade para mais 2 pilotos entrarem, né, no grid. Então, ao invés de 20, vão ser 22. E eles escolheram Valtteri Bottas e Checo Pérez como seus pilotos, o que gerou muita conversa, principalmente aqui no Brasil, porque a gente estava esperando que o anúncio fosse do nosso Drogovic, que infelizmente não foi escolhido. Infelizmente, né, o cara já participou aí de vários TLs, esse ano também participou de treino livre. Cara, é isso, já correu pela Cadillac. Infelizmente, eu acho que depois dessa não tem mais chance. Infelizmente. Eu esperava que a Cadillac colocasse um piloto experiente, sim, claro, era o certo a se fazer, mas que colocasse um novato aí também, né? A Cadillac, ela foi na escolha mais segura possível, na minha opinião, eles estão corretos. Então, estão trazendo 2 pilotos que já foram vice-campeões, 2 pilotos que participaram de organizações vitoriosas. No caso, Bottas participou aí da hegemonia da Mercedes. O Pérez, que também estava numa organização super competente e vencedora, que é a Red Bull. Então, eles estão trazendo 2 pilotos que, além de multivencedores, eles também são pilotos que participaram, né, de organizações vencedoras. E recentes. Recentes. Então, nada melhor de você trazer esses 2 caras para começar a equipe. Que dói o coração a gente ver que o Bortoleto Drogovic não teve a sua chance, mas no ponto de vista lógico de uma equipe que está chegando, eu acho que é válido. E sem contar que o que é importante também, que a gente não pode ser idiota e deixar de lado o patrocínio. Justamente. Checo Pérez, ele traz sempre um grande patrocínio para as equipes que ele está correndo. E tem uma legião de fãs. Eu acho que, do ponto de vista do marketing, eu traria também o Checo Pérez se ele estivesse disponível para a minha equipe, principalmente pela quantidade de pessoas que vêm também ali torcendo para ele. Não só os mexicanos, mas ali também os norte-americanos, ali, todo mundo ali, né, da América do Norte, ali torce pro Checo. Não todo mundo, né, mas a grande maioria. Se você faz um comentário, se você vê um comentário de alguém falando mal do Checo Pérez, pode olhar que tem um monte de mexicano, norte-americano ali, gente, que entra na briga e torce por ele mesmo. Principalmente quando ele saiu da Red Bull. Pode dar uma olhada, o tanto de seguidor que a Red Bull perdeu. Não, deixa eu fazer só aqui um corte aqui agora. Quem está patrocinando o Checo Pérez? É a Disney, meu. É McDonald's, MC Donalds. É claro. É a Claro. Cara, o Pérez é o dono do cofre. O Pérez, ele é um latino. Então, tem muita atração ali no mercado americano também. Até porque, olha, Disney, McDonald's, sei lá, um monte de empresas americanas. O Pérez é o cara do dinheiro. E ele sempre foi um piloto bem apoiado financeiramente. Desde o seu início na Fórmula 1, lá com a Sauber, ele sempre foi apoiado fortemente pelo empresário, pelo Carlos Slim, lá do México. E depois, com a sua ascensão à Red Bull, cara, aí explodiu. E ainda mais com a vinda da Liberty Media, o estouro aí da Fórmula 1 nas redes sociais. Aí entrou a Disney, entrou até Kit Kat também por um tempo, Tequila Patron, um monte de coisa, cara. Então, é muita grana. Muita. E a Cadillac é uma equipe americana, né? Então, faz todo sentido. Faz todo sentido. E o Bottas também tem, tá? Desculpa. O Bottas também tem patrocínios legais. Tem, né? Além de um ótimo empresário, que é o Toto Wolff. Então, fica aí. Vamos aguardar para ver como é que vai ser essa participação dos dois no ano que vem. Claro que a gente... eu não acho que a Cadillac já vai chegar... Lógico, não vai chegar aí ganhando sempre, né? Já nas cabeças. Mas a gente não sabe, né? Tem aí a história até da Brown, né? Que já ganhou. Então, assim, existem histórias, a gente não sabe. Não, mas aquilo lá é totalmente diferente. É totalmente diferente, nada a ver uma com a outra. Mas vai que? Não, a Brown já tinha uma estrutura. Já, né? Já era a Honda. Era basicamente o carro da Honda
que abandonou o barco e colocaram um motor Mercedes lá. Mas tem muita gente, e assim, também vai ter um novo regulamento. Muita gente já especula, assim, o que vai acontecer no bolo ali das equipes, porque eu acho que vai acontecer, tipo, equipes que talvez estavam ruins vão subir, equipes que estão boas vão descer. Então, eu acho que tá todo mundo esperando mais ainda por esse novo campeonato, com essa nova equipe, mais pilotos. E eu acho que esse ano mesmo não vai dar muita emoção igual aconteceu nessa corrida, não, viu? Acho que essa vai ser uma corrida atípica e as outras vão seguir ali mais do mesmo. Fora, desculpa, Interlagos, que sempre tem ali alguma coisinha, uma pitada de pimentinha para pimentar ainda mais o campeonato. Sim, exatamente. Para mim, se a Cadillac tiver um começo de vida igual a Haas teve, já é ótimo. A Haas, por exemplo, ela começou sua vida na Fórmula 1 já muito bem. Com o motor Ferrari, por exemplo, que o Cadillac vai começar com o motor Ferrari, e também porque a Cadillac ou a Haas já chegava comprando muitas peças da Ferrari. Então, assim, com uma parceria muito grande com a Ferrari. A Cadillac não, a Cadillac vem assim, tem motor Ferrari, mas ela vem também com um projeto muito próprio. Sim. Até porque quem está tocando isso mesmo é a Andretti, né? Que tem uma organização muito grande. Mas, enfim, se eles começarem pelo menos pontuando, se eles pontuarem no primeiro ano, já vai ser uma vitória tremenda. Tanto que ele tem um bônus, né? Você viu, tem um bônus lá de, acho que 10 milhões de dólares para cada piloto se eles não terminarem o ano na última posição do Campeonato de Construtores. Não sei se você viu essa. Essa não. Eles têm um bônus, se não é 10 milhões de dólares para cada piloto se eles não terminar, se a Cadillac não terminar o ano na última colocação de construtores. Já dá uma motivada maior ainda nesses pilotos, hein? E eu acho que... Eu espero que eles cresçam, que eles comecem bem, porque eu tenho receio igual o caso deles terem aceitado uma nova equipe, se eles não sobressaírem, logo vender e já trocar de novo. Mas se venderem também, Lawrence Stroll já tá ali prontinho para comprar e ter uma segunda equipe. Não dá para falar muito sobre o que vai acontecer ano que vem. Por quê? Mas é bom especular. É bom especular. Na minha opinião, o que vai acontecer ano que vem? Ano que vem vai vir uma tempestade. Uma coisa muito forte está vindo. Vem aí uma coisa. Vem aí uma coisa muito forte. Tanto que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a FIA, até mesmo a FIA, já delimitou os limites de recuperação de energia de cada um vai ter, por exemplo, as equipes vão poder recuperar um X megajoules de energia no Qualify e outro X de megajoules durante a corrida. Megajoules é o tanto de energia que recupera durante a volta. Que nerd bonito. Pois é. Então, e dependendo da pista, essa recuperação também vai ser diferente. Né? Dependendo da pista, você vai poder recuperar mais megajoules, mais energia por volta, dependendo da pista. E em pistas de retas muito longas, o corte de potência do motor a combustão vai ser menor. Por exemplo, em Monza, em Las Vegas, justamente para evitar aquela situação que estavam com medo de que do motor do carro começar a perder muita potência na reta e eles teriam até que reduzir marcha para manter a rotação alta. Enfim, então a FIA está trabalhando aí nisso, mas como eles estão ainda assim no 2026, está batendo na porta, eles ainda estão mudando alguns parâmetros, ajustando. Então, ano que vem, de fato, vai ser uma loucura. Vai dar errado? Na minha opinião, não. Por quê? Porque na Fórmula 1 são os melhores dos melhores. Assim como aconteceu em 2014 também estava um pandemônio, todo mundo com muito medo, porque seriam motores híbridos, motores turbo-híbridos. Então, todo mundo com medo e no final das contas deu certo. Na primeira etapa, quebrou pouco carro, por exemplo. Não quebrou tanto carro igual quebrou na Stock Car, que sabe, não é essa mudança toda. Então, os caras são muito bons, vai dar certo, só que vai mexer muito na estrutura, na ordem de forças, certo? Isso. E não faz muito sentido você querer você apostar em algo para 2026. Você tem que ver, tá todo mundo esperando o que vai acontecer em 2026 para definir o seu futuro. Por isso que eu acho que muitos pilotos que podem ficar onde estão não vão mexer. Porque tem que esperar o que vai acontecer ano que vem. Por isso eu acho que Max Verstappen não vai. Ele não vai, ele já falou que ele não vai. E eu acho que é o certo não ir para a Mercedes ano que vem. Eu acho que ano que vem não é a hora de você arriscar ainda sem saber o que está acontecendo. Porque ele é um piloto campeão mundial. Eu acho que qualquer equipe que ele falar que quer ir, eles vão aceitar. Justamente, para as equipes também não faz muito sentido para as equipes mudar a dupla de pilotos. Agora.
Porque 2026 vai ser um ano tão turbulento, tão bagunçado, que a melhor coisa que tem é manter o que tá aí. Mantém o que tá aí e no final... E 2026, depois de passar a tempestade, que vai ser 2026, aí sim a gente vai sentar e conversar. Qual vai ser meu futuro? Todo mundo vai sentar e vai conversar. Qual vai ser nosso futuro? O Antonelli, ele vai ser rebaixado, vai para outra equipe? Não. O Antonelli já foi. O Antonelli fez suas cagadas. Para mim, está sendo um péssimo ano dele, mesmo sendo Hulk. Beleza, ele é Hulk, mas para mim está sendo péssimo. Péssimo. E aí, ele vai sair? Não, ele vai continuar na Mercedes. É o mínimo. Ele tá aprendendo, ele já tá lá. É o mínimo. O Toto não colocou ele nesse fogo cruzado, tem que manter ele. E a Mercedes vai manter ele, assim como vai manter o Russell, que é um piloto competente. E o Verstappen vai continuar na Red Bull. Vai todo mundo ficar onde está, ver a tempestade passar e aí escolherem seus caminhos a partir de 2027. Exatamente. O que mais? Eu acho que é isso. É tudo isso. Beleza. Então, se você gostou desse Xenoncast, se você tem alguma coisa a acrescentar, comente aqui, se inscreva, curte, manda para algum fã de Fórmula 1. E semana que vem tem mais, porque tem GP... De Monza. De Monza, um dos meus preferidos. O GP mais rápido do ano. A média é o tempo de corrida mais rápido do ano. Se a corrida não tiver nenhum safety car, nada, geralmente dá em torno de 1h15, mais ou menos. Então é um GP legal, que vão ter vários pilotos tomando punição por troca de componentes. E que eu espero que a Ferrari volte mais forte pra fazer bonito lá, porque lá sim tem que fazer bonito. Lá dá pra torcer lá dá pra apostar quem gosta aí, né, de apostar dinheiro, talvez dá pra apostar um dinheirinho numa vitória do Leclerc. O Leclerc o Leclerc é um cara foda. Foi ano passado ele ganhou lá, né? Não sei, acho que foi, mas... Ano passado ele ganhou lá também. O Leclerc ele pode, assim, é um piloto assim, ele pode não conquistar nenhum título pela Ferrari, nenhum título, mas eu tenho certeza que, tipo assim, ele vai conquistar umas 3, 4, 5 vitórias em Monza, sabe? Aquele piloto que é tifose até a alma, aquele piloto que ama a Ferrari, que tem uma estrela. Só que para ser campeão não dá. Mas, tipo assim, que ele chega em Monza, por exemplo, e ganha, mesmo no pior ano da Ferrari. Mesmo no pior ano da Ferrari, o Leclerc chega lá em Monza e ganha, sabe? E os tifosi ficam loucos, a Itália vai abaixo e a galera tem aquela vitória que lava a alma do italiano, bebe vinho, fica doido, e pra eles aquela vitória foi tipo um campeonato que eles venceram. De campeonato. E eu acho que o Leclerc também teve essa vitória na carreira dele, que foi inclusive a vitória dele em Mônaco. Né? Tipo isso. Tipo isso. Não é a casa da Ferrari, eu sei que não, mas pra ele eu acho que aquela vitória lavou a alma, acho que foi festa em Mônaco durante um mês. Mas é isso, assim, só vou ver aqui, vitória Charles Leclerc, só pra ver, assim. Ano passado ele ganhou em Monza, certeza. Ele ganhou em Mônaco e em Monza. Só para completar, porque ele tem O Leclerc pode não ser campeão do mundo, mas ele tem uma conexão com a Ferrari que eu acho uma áurea com a Ferrari que é incrível. Aqui, 24, ele venceu na Itália, ele ganhou em Mônaco e em Monza. E também aquela vitória linda em 2019, que ele venceu em cima do Hamilton, jogando o Hamilton pra grama. Em 2019. Foi uma vitória linda, né? E ano passado. Sensacional. Então é isso, gente. Você vai acompanhar a gente falando disso semana que vem. Tomara que a gente esteja certo com as previsões do Xenão para o GP de Monza. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. E que o Xenão ilumine a vida de vocês.